campo da sociolinguística, ela traz inúmeros modelos de pesquisa a depender das teorias. Por exemplo, nós temos a sociolinguística quantitativa laboviana, a sociolinguística interacional, a sociolinguística cognitiva e inúmeras outras vertentes. Na vertente da sociolinguística quantitativa laboviana, o que é que nós temos que fazer? Uma estratificação. Por exemplo, se eu quero estudar o fenômeno de concordância na cidade de João Pessoa, eu tenho que escolher quais são as minhas variáveis dependentes e independentes. Entra a questão do sexo, da escolaridade, da idade, e eu vou criar todo um parâmetro. Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado eu considerei sujeitos de 0 a 4 anos de escolarização, de 4 a 8 anos, de 8 a 11 anos, mais de 11 anos. Isso é a primeira questão de escolarização, associado à questão do sexo, masculino e feminino. Além disso, trabalhar com a variável idade, então sujeitos de 0 a 15 anos, de 15 a 25, de 25 a 49, mais de 49. Por quê? Ao distribuir de acordo com essa estratificação laboviana, nós conseguimos observar como a variação linguística se comporta em cada um desses níveis. E é esse o objetivo da variação dos estudos sociolinguísticos. Vocês podem estudar inúmeros fenômenos, concordância, vogais, a questão da palatalização, de oclusivas, de determinado léxico. A sociolinguística ela oferece um panorama para que você estude qualquer fenômeno fonético, fonológico, morfológico, sintático e semântico. Lembrando que os estudos sociolinguísticos, eles trabalham com técnicas para fazer com que essa fala não seja monitorada, porque o que é que Labov preconiza? Existem dois tipos de fala, a monitorada e a não monitorada, que seria a fala espontânea, e essa é que deve fazer parte do objeto de estudo. Por exemplo, nós temos a técnica da entrevista semi-estruturada, em que nós temos perguntas sobre um determinado assunto, certo? Como distratoras, e em que geralmente nós descartamos os 10 primeiros minutos, que é quando o sujeito ele ainda está mais monitorado. A partir do 11º nós vamos estudar os fenômenos específicos. Além disso, nós podemos trabalhar com a técnica do inquérito fonético. O que é isso? Nós produzimos slides, nós damos a consigna e esse indivíduo ele vai falar falar o nome dos objetos que estão ali. Se nós pensarmos no exemplo, por exemplo, da palavra Recife, nós temos a variação das vogais médias pretônicas, em que nós temos Recife, Recife e Recife. O estudo do inquérito fonético, considerando idade, sexo e escolaridade, faz com que o pesquisador consiga investigar qual é a maior concentração de quem fala com a pretônica aberta, média ou fechada. E também a questão da leitura do texto. Lembrando que cada um desses instrumentos de coleta de dados ele tem que ser milimetricamente elaborado de acordo com o objeto, com o fenômeno sociolinguístico a ser investigado. E paralelo a isso, nós temos os instrumentos de análise de dados. Nós temos o programa ELAN, por exemplo, que é um programa de transcrição, certo? De dados, que em interface com ele nós podemos trabalhar com o PRAAT, que ele mostra as curvas fonéticas de articulação do som, e para análise, como toda pesquisa sociolinguística, ela é sempre uma pesquisa quantitativa e qualitativa, nós vamos trabalhar os dados em uma perspectiva estatística em dois grandes programas, o Goldvarp-X, que é um programa mais antigo, e o programa estatístico R, que é um programa de linguagem computacional em que o pesquisador cria o comando e a partir disso aí nós vamos fazer as análises sociolinguísticas, sempre tentando comparar a questão quantitativa com o aspecto qualitativo. Eu acho que a grande contribuição dos métodos sociolinguísticos para a investigação em linguística é compreender como um processo de variação, como um fenômeno linguístico, ele se comporta nos mais variados níveis sociais.